Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que o Senhor habite na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por mais um dia, meu Senhor Deus, e obrigada porque nós estamos aqui, mais uma live com vocês, da Célula Digital IEJN Alphaville, uma igreja Evangélica de Jesus para as Nações, uma igreja para você fazer parte, não somente frequentar. Aleluias, glórias a Deus, aleluias, amém. E eu quero aqui primeiro fazer uma oração com vocês. Senhor Deus, querido Deus, que o Senhor entre aqui nessa oração, nessa live, que o Senhor leve essa mensagem para mais pessoas, para aquelas pessoas que precisam ouvir, que precisam de uma ajuda do Senhor, uma estratégia. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluia, Senhor. E o vídeo de hoje é a continuação de quarta-feira, né? Que você tem que ser uma pessoa distinta. E isso vai atrair multidões. Amém? A palavra de hoje ela vai ser mais assim específica para ajudar pessoas que estão com dificuldade de trazer uma renda para casa, que às vezes está desempregada, mas tem alguma coisa que Deus colocou na vida delas. Amém? E mesmo que seja pequeno. Glória a Deus. Então vamos aqui para os recados primeiro e depois eu já falo sobre a palavra. Glória a Deus. O culto nós teremos culto no sábado, às 19 horas, que é da Nação Jovem. Amém? E especialmente neste sábado haverá uma vigília às 9 horas lá na igreja. E vai pernoitar até às 9 horas da manhã. E aí você já fica direto para o culto das 9 horas da manhã no domingo. Aleluias! Glórias a Deus! Somos fortes, temos que aguentar. Amém? Porque é orar para Deus, sacrifício para Deus. Glória a Deus! E também temos o culto na segunda-feira, que vai ter a Rede Pérolas. Glória a Deus. E o que é a Rede Pérolas? É um chá de mulheres. Amém? E nós contamos com a sua presença lá. Vai nos visitar. Amém? Porque é uma bênção esse chá. Glória a Deus, aleluia. Eu ainda não participei, mas em nome de Jesus eu ainda vou participar. Glória a Deus. Mas não é porque eu não vou que você também não tem que ir. Amém? Você vai, em nome de Jesus. E também na próxima terça haverá também o culto às 20 horas. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então vamos aqui. E o endereço da igreja fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. A palavra fica lá em João 6:1-8, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar da Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, aqui, como eu já falei na quarta-feira, né? Jesus, ele era uma pessoa diferente. Ele se distinguia da multidão, porque ele tinha algo a oferecer, coisas que algumas outras pessoas não tinham. Amém? Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Então, Jesus estava preocupado com as pessoas que seguiam ele, né? Porque eles estavam seguindo direto e eles falavam, eles devem estar com fome. Então, Jesus está preocupado com isso, né? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu:
200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Olha só. E aqui vem uma palavra muito importante para você, uma palavra-chave, ó. Quando o Senhor Jesus perguntou para Filipe, né, como que a gente vai resolver esse problema? E ele disse, ele já colocou em empecilho, porque ele falou assim, 200 denários não dá para comprar pão para essa gente. Então, ou seja, a gente, nós reclamamos demais, porque às vezes Deus coloca coisas pequenas nas nossas mãos e nós não reconhecemos. Amém? E aí a gente quer fazer alguma coisa quando a gente tiver dinheiro. Entende? E o Senhor me falou muito forte hoje de manhã quando eu li essa passagem aqui para vir fazer aqui para vocês. Ele falou, fala sobre o que eu posso fazer na vida das pessoas com o que elas têm em mãos. Amém? E essa palavra serve para mim também. Glória a Deus, porque essa palavra também me toca, né? Então, aqui, aí outra pessoa que veio com uma outra mentalidade, já veio dizendo assim, aqui está, ó, 5 pães e 2 peixes. Mas o que a gente vai fazer com isso com tanta gente? Não é mesmo? Então, disse que precisava de um valor maior para comprar tanto pão para aquelas pessoas que estavam ali. Amém? Mas o outro já veio com uma pequena solução, digamos assim, mas ainda assim ele ficou em dúvida se aquilo resolveria o problema dele, se aquilo resolveria aquele problema, né? Então, com pouca coisa, o Senhor pode fazer muito na sua vida. Amém? Às vezes, você sabe fazer alguma coisa, amém? Você sabe fazer comida gostosa, aí você pode usar o que você tem aí na sua casa e começar fazendo, entendeu? Aí compra aquelas marmitex, que não é custa muito caro, e você vai fazendo. Você sabe fazer pão, você vende também, entendeu? Você sabe fazer crochê, você faz também. Enfim, são pequenas coisas que você tem que valorizar, porque Deus deu isso para você. Amém? Deus deu isso para você. Então, não se sinta impotente diante das situações, das consequências, das circunstâncias. Porque aqui, Senhor Jesus, ele não se sentiu impotente diante das circunstâncias, porque ele já tinha a solução do problema. Mas ele queria colocar ali as pessoas envolvidas na discussão, para ver como que era a mentalidade de cada um. Amém? Então presta atenção no que eu tô falando aqui. Às vezes a solução tá na sua cara e você não vê. Amém? Para os seus problemas, inclusive financeiro, né? Ou então, às vezes, tem uma solução para resolver um problema do seu filho. O que é a solução? Se servir a Deus, entregar a Deus. Porque quando a gente tem problemas com filhos, problemas com marido, problemas com parentela, nós temos que entregar ao Senhor. Amém? Porque é só Ele que vai dar a solução. Porque às vezes não adianta a gente falar. Porque eles não escutam. Eles escutam todo mundo, menos a gente. Não sei se vocês são assim, porque eu sou assim. Meus filhos escutam todo mundo, menos eu. Entendeu? Então, e eu tô ali, falando. Então, o negócio é entregar para Deus. E Deus que vai mudar a mentalidade. Entende? E aí, esse pequeno problema você vai resolver na oração. No joelho, na oração. E é isso que Deus quer. Que você esteja rendido a Deus. Para que Ele resolva seus problemas. Que você entregue seus problemas a Deus. Amém? Porque é Ele que vai resolver.
Não adianta, não adianta. Amém? E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que aconteceu ontem. Que eu fui no culto ontem de ombreiros, né? Que com a glória de Deus eu vou servir ao Senhor. Amém, Senhor. Vou servir a igreja, vou servir ao reino do Senhor, glória a Deus. E aí eu tava contando sobre o que aconteceu naquele dia no trem. Lembra que eu contei pra vocês aqui que o Senhor falou pra mim dar o livro pra moça? Então, e aí eu tava contando pras irmãs, dando esse testemunho. Aí a irmã, né, uma irmã, ela falou pra mim assim, você não acredita, não? Ela falou, eu tô toda arrepiada. Eu falei, mas o que aconteceu? Então, o Senhor vem me falando pra mim dar esse livro pra você. Mentira. Aí eu falei, mentira. Ela falou assim, verdade. E assim, e é uma confirmação, isso que você acabou de falar. E aí eu falei, Jesus, e agora sim, entendi. É porque eu tenho muitas dúvidas quando o Senhor fala comigo. Porque por isso que eu entro em vários propósitos para isso, para entender a voz do Senhor, porque eu quero andar pelo caminho dele. E eu acho que você devia fazer o mesmo. Porque o caminho dele ninguém tá falando que vai ser perfeito. Ninguém tá falando que você não vai ter a tribulação. Mas vai ser mais leve. Amém? Pode ter certeza que vai ser mais leve. Glória a Deus, aleluia. Então, eu oro muito por isso. E aí como tem a voz da consciência, da nossa carne, como tem a voz, né, do Espírito Santo, de Deus, de Jesus. Então aí você, e do inimigo, né? Então você fica, e aí eu fico meio em dúvida, porque às vezes a carne fala mais alto, né? Aí você fala assim, porque assim, nem sempre o Espírito Santo, porque assim, eu sou muito generosa, então às vezes eu falo assim, eu vou dar esse negócio aqui pra pessoa e tal, não sei o que, mas às vezes é eu que tô querendo dar, e não é o Espírito Santo que tá mandando eu dar, porque toda vez que você dá alguma coisa a alguém, é uma semente que você tá plantando, amém, na vida da pessoa. Não é que você vai receber em troca alguma coisa, é que é uma semente que você tá plantando, uma semente de amor, né? Uma semente aonde que essa pessoa, ela vai lembrar de você em algum momento, entendeu? Que você estiver precisando. Glória a Deus, porque Deus faz tudo no plano do Senhor, tudo é planejado, amém? Então os planos dele é muito importante, muito importante. E aí também tem uma coisa que eu queria falar aqui pra vocês, mais um testemunho, olha só. Na terça-feira, no mesmo dia que aconteceu isso, sobre o livro, eu tava lá esperando o Uber pra ir pra igreja, lá em Carapicuíba. E aí eu tinha chegado às 7h11 da noite. E nada desse Uber, nada, nenhum Uber aceitava. Aí, quando foi umas 7h30, aí apareceu uma irmã. E aí, eu tava lá olhando, aí dali a pouco ela, boa noite, eu, irmã, você aqui de novo, porque na outra vez ela que me ajudou. E agora eu estava ajudando ela. Aí ela tava contando que ela tava sem energia, ela não sabia como que ia pedir Uber, porque o celular dela tava descarregado, mas ela falou que vinha. E ela falou, alguém vai estar lá para me ajudar. E eu tava lá, glória a Deus, aleluia. Aí quando ela chegou, aí o carro aceitou. Olha que bênção, gente. Tá vendo como isso é plano do Senhor? Glórias a Deus, isso é plano do Senhor. Pode ter certeza, entendeu? Porque isso nunca tinha acontecido. Eu sempre, quando eu já chegava, já aparecia o carro. Amém? E neste dia aconteceu isso. E aí foi propósito de Deus com certeza, porque era para eu ajudar a irmã. Entende? Então, olha só como Deus faz as coisas. Tá vendo? Só não vê quem não quer. E você pode ter certeza que Deus está falando aí com você em algum momento para você fazer alguma coisa, mas você tá falando assim, não, isso aí não é que eu vou conseguir ganhar dinheiro. Não é isso que vai ajudar aqui em casa, entendeu? Pode ter certeza que é.
Se tá tocando no seu coração, você pode ter certeza. Confia que é Deus que está falando com você. Amém? Glória a Deus, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Espero que você tenha gostado dessa palavra, porque saiu aqui. Sim, foi Deus que falou para você fazer isso aí. Pode ter certeza. E vamos fazer uma oração para que você venha encontrar uma solução, que você venha entender a estratégia do Senhor na sua vida. Amém? Senhor Deus, querido Deus, amado Deus, ó glorioso Pai querido, o Senhor que é o Criador do céu e da terra, e de tudo que nela tá, de tudo que nela tem, tudo que nela vive, foi o Senhor que criou. Portanto, meu querido Deus, esteja aqui. Faça com que essa pessoa encontre, Senhor, uma solução para a vida dela, uma solução para os problemas financeiros dela. Faça com que ela escute, faça com que ela entenda que aquilo que o Senhor deu, que é pequeno, é pouco, mas é no muito, é nesse pouco, e ela sendo fiel nisso, que no muito o Senhor fará. Ô Senhor querido Deus, amado Deus, glorioso Deus, entra na vida dessa pessoa, entra na casa dessa pessoa, querido Deus, e permita que ela seja tocada por Senhor, faça com que ela seja tocada pelo Senhor. Toca, Senhor, nessas pessoas. Toca, Senhor, glorioso Deus. Cure-as de todas as enfermidades, amado